Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro à Mesa. Podcast que é destinado para você que é dono de restaurante, de bar, de lanchonete, de um negócio de alimentação, ou você que quer abrir um negócio, ou que trabalha na área de alimentação e bebidas. Você que é garçom, você que é maître, sommelier, chefe de cozinha, gerente. Você que quer aprender um pouco mais, você está no lugar certo. Aqui a gente sempre busca um conteúdo para aprofundar sobre conteúdo. A gente sempre faz um debate aqui sobre algum conteúdo, algum tema, que vai ser o quê? Sempre com a ideia de solucionar as dores de vocês, tá? Que são várias, inclusive, hein, João? Ah, são algumas, tem muita né? tem muita coisa que a gente consegue ajudar vocês aqui. Bom, tema de hoje, um tema bem bacana, dor de muitos donos de negócio de alimentação, que é o seguinte: tenho muita quebra de estoque. Mas isso é difícil, hein? E aí, o que entra a quebra de estoque, né? Pra galera entender aí, você que tá, de repente, começando na área, não entende ainda o que é a quebra de estoque. É quando dá aquela diferença, né? Você tem ali muito desperdício, você tem quebra, por exemplo, a mercadoria. Você sempre vai ter uma diferença ali na contagem de mercadoria, seja por desperdício, seja por desvio, seja por não saber fazer seguir as fichas técnicas, não saber receber uma mercadoria e por aí vai. Tá. E o problema é quando essa diferença fica muito alta. Então, comprei 20, usei 10, era pra ter 10 no estoque, tem 2. E aí, exatamente. Cadê esses outros 8, hein? É quebra de estoque. E no que influencia isso, né? Qual que é a grande influência da quebra de estoque no seu negócio? Bom, pensa comigo. Isso aí vai influenciar diretamente no seu CMV. O que é CMV? Custo da mercadoria vendida. Se você não sabe, a gente tem um vídeo no nosso canal falando sobre CMV, CMV teórico, CMV real. Pode dar uma olhada lá. Então, cara, às vezes eu tenho lá um CMV teórico, né? Eu conto ali com o meu... Pô, fiz todas as fichas técnicas, estão atualizadas. Nosso CMV médio ali dos pratos está em torno de 32%, 30%. CMV bom. E aí, a gente recomenda sempre abaixo de 35%, né? Exatamente. Aí, de repente, você fala, pô, mas eu tô com CMV bom, tá todo planejado e eu não tô vendo dinheiro. Porque muitas vezes o seu CMV real ele tá sendo muito maior. E por quê? Por conta da quebra de estoque. Ou seja... que é um dos grandes vilões do CMV, né? Exatamente. Se os seus funcionários recebem mercadoria errada, não confere. Se você tá pegando ali um produto que de repente não tem uma qualidade legal, vamos falar de uma carne. Você tem uma carne ali que ou ela é muito ruim, você pegou um fornecedor diferente, muito ruim, na hora de limpar eu tenho que limpar mais ela, eu perco mais dessa carne, eu tenho ali um fator de correção dessa carne, e aí eu vou... Aqui. Carne ruim não quer dizer uma carne de baixa qualidade, pessoal, não é isso. Carne ruim pra gente é carne que vem com muita sujeira, então às vezes, vou comprar um filé. Às vezes um filé que tem a capa de gordura e cordão, por melhor que seja a carne, pro restaurante ele é ruim. Porque você perde muito peso. Né? Exatamente. Então, assim, você tem lá um fator de correção dessa carne. Então, a carne que estava pagando R$50 o quilo, você usar o fator de correção, você vai estar pagando 60, por exemplo. E aí você não contabiliza isso. E aí, se de repente você tem lá um estoque aberto, tem gente desviando mercadoria. Ou isso é complicado também. Na contagem do bar, o cara faz uma contagem errada. Você nunca sabe, o cara desvia uma dose ou outra. Se for só uma dose ou outra, tá bom, né? Na hora de seguir uma ficha técnica, naquele prato vão 3 camarões, o cozinheiro vai lá, não, que dessa vez eu quero colocar 5 para dar uma agradada no cliente. Tudo isso vai estar ligado, vai ser o quê? Dinheiro seu escorrendo pelos ralos. Você está perdendo dinheiro, seu CMV está aumentando, por isso que você não vê dinheiro no bolso. É fazer caridade com a carteira alheia, né? E aí é fácil, né? Eu já vi muito isso. O cara fazer caridade com a carteira... Porque é muito mais fácil. Vou fazer caridade com a carteira dos outros, tranquilo, né? Não sei o que tô pagando. Mesma coisa na hora de fazer compras. É um cliente só, vamos dar uma cortesia, Mesma vamos coisa, fazer Henrique, um na hora de fazer compra.
Vou lá no mercado comprar de última hora, porque não teve planejamento, isso acontece pouco, né, em restaurante. E aí você pede lá pro seu gerente, pro seu maître, enfim, ir lá fazer alguma compra, comprar alguma coisa de última hora, e o cara pega qualquer coisa, o cara não vai nem olhar preço, nada. Exatamente. Mas lógico, porque não é do bolso dele que tá saindo, entendeu? Porque existem 4 formas de você gastar dinheiro no mundo. Você gastar o seu dinheiro pra você, que você vai sempre buscar o melhor custo-benefício, Sim. a melhor qualidade no menor preço. Você gasta o seu dinheiro pra outra pessoa, que você geralmente vai buscar mais preço do que qualidade, então você vai buscar o mais barato, independente dele ser melhor ou não. Você gastar o dinheiro de outra pessoa pra você, que você busca a melhor qualidade independente do preço, e você gastar o dinheiro de outra pessoa pra outra pessoa ainda, que você não tá nem aí nem pra preço, nem qualidade. Então você compra caro, você compra barato, você compra bom, você compra ruim. Pra você, tanto faz. Lógico, não que todos façam isso. Sim. A gente tá falando de uma questão de princípios pessoais também, de ética pessoal. Total. A gente não vai entrar nesse mérito, porque é discussão pra mais de dia. Só que sempre que você manda outra pessoa gastar o seu dinheiro pra você, tem que tomar cuidado com o que ela tá comprando. Por isso que a gente sempre fala sobre os processos bem definidos. Se você tem um processo de compras bem definido e alguém responsável pelas compras, cara, isso vai facilitar a tua vida. Porque Isso assim, o que a gente não, né? quer aqui que você, como dono do negócio, que você fique escravo, que você tenha que fazer as compras sempre, porque você não pode confiar em ninguém para fazer suas compras. Não é isso. Pelo contrário, a gente quer te libertar. Entenda isso, a gente quer te libertar dessa vida escrava que você tá levando. Só que para isso você tem que ter os processos muito bem definidos. E muitas vezes para você ter esses processos bem definidos, de duas uma. Se você começou sem experiência e com ali assim, né, dinheiro ali contado, entre aspas, bem suado e tal, você começa fazendo, você precisa aprender, você vai estudar, você vai aprender muito sobre aquilo, para depois você poder contratar alguém e direcionar e delegar e poder instruir essa pessoa para seguir nessa área. Ou se de repente, eu tenho muita grana, já sou empresário, já tenho outros negócios e tal, eu não consigo dar atenção nisso, mas é um ramo que eu tô atuando, de repente você vai entrar com uma sociedade, né, com alguém que já está no ramo, que vai estar mais à frente do negócio, que vai ter um prolabora ali, ou de repente você vai montar um time, você vai montar uma equipe, você vai trazer pessoas, né, lembra, sempre investindo em pessoas. Sim. Então você vai trazer pessoas que saibam muito sobre esses processos e que vão te ajudar a ter resultado. Que a gente até causa uma certa confusão. Mas vocês vêm falando para não se preocupar com pessoas, com processos? Não. Invista em pessoas, mas gerencie processos. São exatamente formas diferentes de se gerenciar, né? Gerenciar coisas, exatamente. Você tem que investir nas pessoas que trabalham com você, mas você tem que gerenciar os processos que regem essas pessoas. Exatamente, porque com os processos bem definidos, os processos vão gerenciar as pessoas. Justamente. É simples. E aí você vai, que nem o Henrique falou, você vai investir nas pessoas que trabalham com você. Principalmente aquelas que você sabe que... Porque assim, a gente sempre sabe quais vão dar frutos, né? Justamente. Porque é uma peneira, a gente se frustra, mas no fundo a gente filtra rápido. Tem gente que fica, tem gente que não fica, enfim. Mas é sempre legal a gente investir nas pessoas que estão com a gente. Isso aí faz muita diferença, tá? Mas é o que o Henrique falou, existe uma grande diferença, tá? Entre investir na pessoa e eu gerenciar essa pessoa. Exatamente. Não, eu vou gerenciar processos. Bom, então, quando eu falo de quebra de estoque, né? Existem alguns fatores. A gente vai falar sobre alguns aqui. E esses fatores que podem te ajudar a diminuir essa quebra de estoque que você está tendo. João, nem sei se eu estou tendo quebra de estoque. Cara, então você precisa urgentemente entender isso dentro da sua operação. Justamente começar a aprender a identificar as quebras, onde exatamente. estão as quebras. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa, tá? Então, primeiro de tudo, vamos começar do começo. Você tem um cardápio, você vende alguns produtos. Primeira coisa, todos os produtos eles devem, tá? Eles têm que ter as fichas técnicas atualizadas. Se não tem ficha técnica, você precisa fazer uma ficha técnica. Se você não sabe o que é uma ficha técnica, cara, a gente vai falar mais sobre isso, mas entra no nosso Instagram, a gente tem coisas falando sobre ficha técnica. Porque é o seguinte, a ficha técnica ela vai
é um regimento ali do que é cada prato e com um custo, né? Ela vai indicar o custo do seu prato, então você tem que entender sobre índice de cocção, fator de correção ou rendimento, as unidades de medida que você utiliza para comprar, para estocar, tem que bater na ficha técnica. Sim. Então não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam, tá? Lembrando que ficha técnica não é receita. Exatamente. Pessoal, é diferente. Tem muita gente que escreve a receita na ficha técnica. Não é assim. A ficha técnica, ela é o raio-x do seu produto. Para falar isso, a sua diretriz de produto. Existe a ficha de finalização também, que pode ou não estar na ficha técnica. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Vai do jeito que vocês preferem trabalhar. Mas a ficha técnica, ela é o raio-x do seu produto. Ela vai mostrar muito bem precisado quanto de cada coisa que... Qual o senhor? Por favor, escolha. Temos algumas opções legais de manda bala. Pesquisas nacionais, inclusive, que é bem interessante. Começar com puro malte mineiro, destilaria Lamas, 1000 dias de maturação em barril. Manda bala. Só para dar uma esquentada, a gente poder interessante. Derivar um pouco mais sobre o conteúdo. Tá ótimo. Obrigado. Sim. Vou aproveitar. Acabamos cortando um assunto no meio, depois a gente volta nele. Bom, falando então das fichas, né? Bom, tenho as fichas técnicas. Já tenho, João, fica tranquilo, eu já tenho as fichas técnicas. Ou beleza, então vou atrás das fichas, vou montar essas fichas, vou entender. Ficha técnica, você vai ter ali o seu CMV teórico, é o custo da mercadoria vendida. Você vai entender o seguinte, o CMV ele é o oposto da margem de contribuição do seu produto, tá? Então, se eu tenho ali, vou dar um exemplo, eu tenho um produto que eu vendo por R$100, se o meu CMV, né, se o CMV desse produto, desse prato, é de 30%, por exemplo, é R$30, então o custo dessa mercadoria vendida é de R$30, sobram 70. E esse 70, ele é conhecido como margem de contribuição, que é o que sobra para você, para contribuir com o pagamento das despesas fixas, mais o que sobra de lucro, tá? Ponto, beleza. Eu tenho ali, então, o meu CMV. Eu já vou entender um pouco melhor sobre o meu CMV, qual que é o meu CMV médio entre os pratos, né? Então, eu vou fazer isso para todos os pratos que eu vendo, para todos os produtos. Bom, fiz isso. Eu tenho que ter, então, esse controle do meu CMV e eu vou entender como que eu calculo um CMV real. Justo. Ponto. Antes de eu fazer o cálculo do CMV real, eu tenho que entender de estoque. Por quê? Porque, veja bem, o CMV teórico está totalmente ligado às fichas técnicas. Então, é ali o custo daquele prato. Tá, beleza. Agora, o CMV real, ele já vai englobar o seu desperdício, ele já vai englobar, de repente, ali esses gaps, né? Essa quebra. Através da comparação do CMV teórico com o CMV real, que é a primeira forma de você identificar uma quebra de estoque é pelo CMV. Perfeito. O estoque. Então, aí eu vou pro estoque. Eu tenho que entender um pouco de gestão de estoque. E quando eu falo de gestão de estoque, por que eu falo gestão de estoque? Porque quando a gente fala de estoque, a galera acha que é contagem de estoque. E aí, beleza. Eu já trabalhei em lugares que a galera contava toda semana, só que assim, o cara não controlava nada. Contava, mas não controlava. Eu tinha uma contagem, mas é uma contagem que não serve pra nada. Então, se eu tenho uma contagem que não serve pra nada, eu só vou aborrecer ali meus funcionários, fazer o cara ali contar um monte de coisa que no final não faz sentido nenhum. Porque daí você contava, via que tava faltando, mas ficava por isso mesmo. Não tinha ação nenhuma. Daí contar por quê? Exatamente. Então você tem que fazer uma gestão eficiente de estoque. E a gestão eficiente primeira coisa, que é legal, ter um bom armazenamento, com as regras de armazenamento. Eu tenho ali um mapeamento de estoque. Eu vou até ser um pouco mais simplista, porque eu acho que o pessoal acha que é uma coisa muito complicada. Não que seja fácil, mas não é complicado. Primeiro, você tem que saber onde estão os seus produtos.
A primeira coisa da gestão de estoque é saber onde está guardado cada coisa. Pronto. Organizar a prateleira. Ah, mas organizar a prateleira, cara. É isso. O primeiro passo que muita gente negligencia. Total. É organizar a prateleira. E é um negócio chamado mapeamento de estoque, é isso que o Henrique tá falando, que é, por exemplo, eu sei que ali, ó, naquela prateleira sempre vai estar os farináceos. Cara, não adianta eu colocar minha farinha de trigo aqui, amanhã eu coloco ela ali, no outro dia eu coloco no primeiro lugar que eu vejo, entendeu? Não. Mesma coisa, suas proteínas, onde você coloca, armazena cada uma delas. Então, e tem que ter um padrão. Sim. Porque é o que o Henrique falou, você sabe onde está cada coisa. Quando eu tenho esse mapeamento, ele vai facilitar o meu inventário, a minha contagem, vai facilitar que eu enxergue aquilo e eu conte, e eu contabilize, e eu traga em valores, e eu faça, por exemplo, o cálculo do meu CMV real. CMV real, só para vocês entenderem por que eu estou falando do estoque. CMV real, ele é calculado da seguinte maneira. Eu pego um período, seja de uma semana, de 15 dias, de um mês, de 3 meses. Eu vou pegar um período fechado. Nesse período, eu vou contar estoque inicial, quando eu começo esse período, mais compras, tudo que eu comprar para usar naquele período, menos o estoque final. Tá? Isso é o meu CMV em valores. Dividido pelo meu... Se eu faço ali, se eu quero em porcentagem, divido pelo meu faturamento, multiplico por 100 ali, eu vou ter em percentual, tá? O meu CMV real. E aí, nesse caso, esse cara ele vai estar contabilizando tudo. Por quê? Porque, ora, é aquilo que o Henrique comentou. Então, vamos lá. Eu entro com... Vou dar um exemplo, falar de carne. Eu entro com 20 quilos de uma certa proteína, 20 quilos de carne, vendo 10 pelas fichas técnicas. Então, teoricamente, eu tenho que ter 10. Só que, de repente, vamos entender, vamos pensar numa situação. Eu comprei de fornecedor que me entregou de uma maneira, uma carne ruim e tal. Então, meu chefe de cozinha, meu cozinheiro... Precisou limpar mais gordura, mais Ou seja, nervo. o fator de correção foi maior, né? O rendimento desse cara foi menor. Então, de repente, eu tive um maior desperdício dessa carne. E aí, ao invés de sobrar 10, sobraram 7. Quer uma dica que eu aconteceu tenho um gap com a de 3 gente quilos. no restaurante? Nós tínhamos um fornecedor de costela. A gente tinha um prato que é costela e entregava costela desossada pra gente. Legal. Tivemos uma emergência naquela época da greve dos caminhoneiros de 2020, 2021. Fazem uns aninhos já. Foi bem no começo da pandemia que teve uma greve, uma falta de abastecimento. Sim. Até ficamos até sem combustível aqui em Bauru. Sim. Nessa ocasião, não chegou a nossa remessa de costela. E nós precisamos pegar no fornecedor local, que tinha até um preço um pouco melhor, só que a costela vinha com osso. Na hora de calcular o rendimento... E aí, eu tinha quase 30% a menos por causa do osso. Do osso. Que a costela que não rendia 1 quilo. Só que aí limpa, o preço dele não tava 30% abaixo. Não tava. Entendeu? A gente tava pagando quase. Estava pagando quase R$25 a mais no quilo. Já contabilizando com o... Contabilizando assim, a nossa fator perda de correção, fator de correção, porque além de tudo, ela perde volume no forno. Então, sim, total. Dependendo de como você trabalha, sim. Qual tipo de negócio, então, além dos 30% de cocção, ele vai fazer diferença. Além dos 30% a mais dos ossos, ainda tinha a correção da cocção, tinha derretimento de gordura, tinha a perda natural de massa da carne no forno. Era uma costela que a gente deixava ela... Eram 6 horas de forno, mais 6 horas de maturação. Então, 6 horas marinando, 6 horas de forno, 6 horas de maturação. 18 horas. 18 horinhas de processo, que na verdade era 20 e tantas horas, mas contabilizando tudo 18 horas. Então, era um prato que o meu produto final tinha menos da metade do produto inicial. E além disso, a gente perdia mais o osso. E aí, ó, você vê, a galera já deve estar... Tem uma galera que, de repente, que não tem esse conhecimento. Que já tá pensando, nossa, será? E realmente, eu preciso fazer tudo isso de conta. Cara, você quer ganhar dinheiro? Você precisa. Porque imagina o seguinte, alimento congelado, que a gente pesa ele congelado, não pesa ele descongelado. Não, pelo amor de Deus. Né? Eu vou dar um exemplo. Aí falando de... Que nem o Henrique falou aqui,
questão do índice de cocção. Por que eu falei que depende muito, né, do seu estilo de negócio? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem lá uma steakhouse, por exemplo, e você coloca lá que você serve lá um prato que é um ancho e que vem 400 gramas de ancho. Cara, para vir 400 gramas, essa peça ela tem que ser maior, você concorda? Você tem que colocar mais uma peça maior ou vários pedaços maiores na parrilla, por exemplo, ou na churrasqueira. Se você tiver numa charbroiler, você vai perder de 100 a 120 gramas. Você tem uma perda, né? E vocês conseguem procurar, tá? Tem tabela de índice de cocção. E sim, claro que depende do método que você vai usar. Se eu colocar na frigideira é um jeito, se eu fizer no forno combinado é diferente. Se não, ela vai direto na parrilla, vai direto numa charbroiler. Tudo isso vai dar uma diferença ali no seu índice de cocção. E aí isso faz diferença. Se de repente... Mesma coisa, eu tenho um restaurante self-service, por exemplo. Restaurante self-service, você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes eu vou lá, compro uma carne que ela tá muito mais barata, só que ela perde muito. Cara, eu tenho que repor muito mais vezes ali no meu aparador. Entendeu? Na minha pista quente. Então, o preço sai mais caro. Né? Por isso que você tem que tomar cuidado. Agora, não, meu lá, o cara sabe que vem um steak. Eu falo que é aproximadamente. Tá, beleza. Se o cara perguntar, mas eu não tenho nada especificado. Tudo bem. Você não consegue medir, ali, não é sempre igual. Eu tenho um PF tem 432 gramas, 428, 420. Não, Henrique, um PF, cara, que é um bife, um ovo, um filé a cavalo ali, que é sei lá, você tem um contrafilezinho ali, beleza. Você sabe que vem 2 bifes mais ou menos de 150 gramas e acabou. Aí você não precisa. Aí esse índice de cocção ele não vai fazer tanta diferença. Né? Porque você tem esse cálculo. Mas enfim. A gente fala que peso final é igual a pesquisa do Datafolha. Tem uma margem para cima e para baixo de uns 30 pontos percentuais, mais ou menos. É complicado, hein? Não, brincadeiras à parte, pessoal. Não dá para prever. Lógico. Eu tenho um cooking center da Rational. Eu sei quanto ele vai. Ele vai ter uma frequência maravilhosa. Assim, você tem até uma previsão, se você, dependendo do produto, que nem eu falei, você vai achar até na internet uma tabela de cocção e tal. Tem livros, inclusive um dos livros que eu li muito bom, que chama Gestão de Negócio de Alimentação, ele tem uma tabela de índice de cocção, de fator de correção, tal, de alguns produtos. É legal, você tem bastante coisa. Né? Isso serve não só para proteína, isso vai servir para legumes, para hortaliças, e assim vai, tá? Então isso é bacana, você entender. Tá, tudo isso eu perco. Tem um prato que vai shimeji puxado na manteiga. Cara, o shimeji diminui muito. Então, diminui muito. E aí que tá. E a galera... Por que a gente tá falando tudo isso? Pra você ganhar mais dinheiro. Justamente. Entendeu? Você precisa entender que se você não tem esse controle, você precisa ter. Você precisa entender que a área de alimentação e bebidas, ela não é tão simples quanto a gente imagina, né? E ela é muito promissora, desde que eu saiba trabalhar nela. Não é um mercado simples, né? Não é um mercado simples. Então, bom, beleza. Entendi um pouco de estoque, né? Que nem eu falei pra vocês, lá do CMV real. Ok, como que eu calculo esse CMV real? Eu vou ver aquele gap, que é onde vai estar, né, a minha quebra. Só que, então, para isso eu preciso entender da minha gestão de estoque. Aí, minha gestão de estoque, eu tenho que saber, eu tenho que ter um período para eu fazer contagem. Então, eu preciso ter ali um período. Cara, eu conto toda semana, eu conto todos os dias, eu conto de 15 em 15 dias. Eu não recomendo passar de 15 dias, tá? João, mas dá muito trabalho. Dá. Mas você quer ganhar dinheiro ou não? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é um mês. E eu nem recomendo. Não, o ideal é 15 dias. Semanalmente. Depende do que você tiver. É legal. Tá? Se você conseguir ter esse controle, tiver gente pra fazer isso, é legal. Porque você consegue, por exemplo, acompanhar a sua curva de CMV. Mas imagina só, cara, semanalmente. Eu tenho 300 pratos no meu menu e eles usam ingredientes muito variados. Não dá pra fazer de aí você vai separar por
categorias. Por categoria, por produto, porque Tira aí eu tenho a curva que ter ali ABC no seu negócio e ver o que você precisa. Exatamente, vou nos itens mais prioritários. Porque eu vou me preocupar eu vou me preocupar muito com um negócio que corresponde a 0,08% do meu faturamento. Não vou. Agora, aí eu vou já nos meus produtos item A. Exato. Né, de compras, por exemplo, que é onde eu sei que minha grana tá ali. 30% do meu custo mensal é com carne. Eu vou medir grama por grama de carne. É ali que eu vou ter um controle assíduo, é ali que eu vou ter um controle ferrenho em cima de tudo, dos processos, da produção, da hora de limpar, do recebimento, dos fornecedores, de quem que eu estou comprando, né, na hora de fazer uma cotação. Isso é legal, isso vai trazer dinheiro pro seu bolso. Então você entende que, na verdade, você tem várias coisas que você pode fazer e você pode diminuir essa quebra. Ponto, tá? Beleza, fiz essa gestão de estoque, eu vou ter ali um mapeamento, armazenamento, que nem o Henrique falou, cara, você tem que saber onde estão as coisas, você precisa entender onde estão as coisas do seu negócio, você precisa contar, você precisa ter uma unidade, contar periodicamente, tá? E você precisa ter bem claro ali as unidades de medida de cada item, né? Se eu vou contar ele por unidade, se eu vou contar por litro, se eu vou contar por gramas, por quilogramas. Vou dar um exemplo besta, quer ver? Uhum. Vamos dar um exemplo da latinha de refrigerante. Exatamente, é o que eu ia falar. A latinha de refrigerante você compra em fardo, só que você conta em unidade, só que ela é em ml. E aí, como que eu faço? Exatamente. Eu vou contar por litro? Não faz sentido. Né? Se a latinha, eu abro a lata? Não, eu vendo a lata fechada. Então é mais fácil eu contar por unidade. Eu vendo por fardo? Não, então é mais fácil eu contar por unidade. Sim. Por mais que eu esteja comprando em fardos, é legal até que você tenha um sistema que faça essa conversão automática. Na hora que eu entre com a nota ali, com 6 fardos que eu comprei, ele já converta para unidade. Tá? É um exemplo. Então isso precisa se comunicar bem, porque se não tiver uma boa comunicação entre as unidades de medida, bicho, você tá ferrado. Você não vai conseguir ter controle. E aí entra a parte do que o Henrique falou, controle de estoque. Item que é mais complicado ainda. Vinho. Vinho eu compro por caixa. Vendo por garrafa. Mas uso nas receitas por ml. Como que eu conto? Eu tenho mais de um controle para vinho? Eu tenho uma separação? Como que eu faço? Você precisa entender como que é essa operação. Aí vai de restaurante para restaurante. Por exemplo, o que a gente fazia? A gente separava vinhos para cozinha, vinhos para salão, garrafa, né? E vinhos para vender por taça. Então nós tínhamos 3 entradas de estoque para o mesmo produto e eles eram separados. A gente contava 3 estoques. Porque aí um entra como revenda, um entra como matéria-prima e o outro entra como taça. E aí ele vai entrar com matéria-prima também da taça. Exatamente. E aí eu tenho ali 2, cada um vai para um setor. Justamente. Né? No caso para taça era bag-in-box, no caso, né? Aí fica mais fácil. Inclusive para quem trabalha com vinho em taça, gente, a melhor opção possível hoje é o bag-in-box. Eu trabalho com vinho premium. Tá, tudo bem, um Coravan. Mas trabalho com... Ou até fazer uma propaganda não remunerada aqui de uma empresa que eu vinha conhecendo no passado. Eles trabalham com vinhos premium em formato bag-in-box chamada Le Cube. Eles têm vinhos sensacionais, vinhos de alto custo no caso, pensados para serem consumidos em taça. Então, bag-in-box é um produto barato. Tem bag-in-box desde R$500. Tem 3 litros de vinho. Equivale a 4 garrafas, tudo bem. Pensado para quem quer vender um vinho em taça, mas não quer investir, por exemplo, num dispenser de vinhos, que fácil tá partindo de R$8.000 para 4 garrafas. Ou um Coravan que custa seus 2,5 mais as cápsulas de argônio, que é um gás inerte. Então, por que a gente fala isso? O vinho, ele tem um tempo de vida relativamente curto. Se você pegar um vinho tinto muito encorpado, ele vai durar no máximo 7 dias na geladeira. Às vezes você não vende uma garrafa de vinho inteira em taça em 7 dias. Mas eu uso bomba de vácuo, tudo bem, não
não é 100% eficiente. Porque a partir do momento que você abre o vinho, ele já tem oxidação. A bag-in-box evita isso, você não tem contato vinho com oxigênio. Então a bag-in-box ela vai durar seus 30, 60 dias aberta. Dá tempo de você terminar. Custo-benefício é bem Custo-benefício é bem melhor, cara, exatamente. bem melhor. Você compra mais quantidade, você dilui melhor o seu custo, né? A bag-in-box vai render... tudo isso, ó, você vê, ó, tudo isso faz diferença, né? 20 até pra taças, perda. vai. Aí, ó, aqui, ó, até fazendo um link, tá? A gente falando aí da quebra de estoque. Você trabalha com vinho em taça, você abre lá o vinho, você pode ter certeza que deve ter uma perda enorme, cara. Você tá abrindo garrafa. Tem porque você não tem como garantir que vai ser servido 150 ml toda vez, né? Uma taça padrão de vinho tem 150 E ml. outra coisa, bicho, aí você vai lá, você corre o risco de servir uma taça de um vinho que já tá meio oxidado, não tá numa qualidade tão legal pro cliente, o cliente reclamar, você tem que jogar fora, servir outra taça. Então você vai ter desperdício e com certeza você tá perdendo dinheiro. Exatamente. Então, bag-in-box, cara, você não usa, se você tem vinho em taça no seu negócio e você não usa bag-in-box, eu, se fosse você, cogitaria essa possibilidade, porque isso vai economizar dinheiro no seu bolso. Ou seja, é dinheiro que sobra no final do mês aí pra você. Faz sentido? Justamente, faz muito sentido. Bom, otimiza processos também, né? total. Muito mais simples, mais fácil, mais rápido, mais prático, enfim. Daí tinha uma briga que acontecia muito. Vai precisar de um vinho pra usar no drink. O bartender ia lá na adega, pegava o vinho, não avisava, abria e... Tem que ter um controle, né? E aí que eu vou entrar na parte do estoque. Exatamente. Porque aí, beleza. Tá. Então, João, eu vou começar inclusive, Antes disso, gerenciamento de adega faz parte de estoque, tá? Total. Gerenciamento de adega só tem outro nome, mas é controle de estoque puro. Total. E aí eu entro assim, ó. É até legal você categorizar seus estoques, tá? Estoque seco, estoque refrigerado, estoque congelado, adega. Você pode ter um estoque do salão. De repente tem lá os condimentos que eu coloco na mesa, guardanapo e tal. E assim vai. Tá. Cara, condimento quem trabalha com sachê. Depois da pandemia a gente começou a usar muito sachê. Sachê de azeite, sachê de pimenta, sachê de sal. Pelo amor de Deus. Sachê, a caixa vem 1000. Como que eu conto isso? Sugestão. Separa. Pega saquinhos, separa de 100 em 100. Você vai ter um trabalho, que vai ser o primeiro, na hora de abrir a caixa ali, você contar ali de 100 em 100. Mas isso depois vai facilitar a sua vida na hora de contar. Ponto. Faça isso, tá? Isso aí vai ter uma gestão e um controle mais eficiente do seu negócio, do seu estoque. Aquele mesmo princípio que a gente faz em caixa, de separar bloquinhos de moeda e usar durex pra juntar. Exatamente. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então vamos lá, recapitulando. Começo pelas fichas técnicas, para eu ter meu CMV teórico, depois eu vou para minha gestão de estoque. Gestão de estoque, beleza, eu tenho ali uma gestão legal, eficiente de estoque, já tenho ali um período. Eu conto periodicamente. Boa saída. O meu estoque. Eu vou pro meu CMV real, faço aquele cálculo que eu falei para vocês. Bom, eu vou encontrar um gap, e esse gap, ou seja, essa diferença entre o meu CMV teórico e o CMV real, é aonde está a minha quebra de estoque. E aí pode ser de produtos que venceram. Até bom lembrar, produtos vencidos. Tem uma técnica de estoque, perecíveis. Tá? Tem uma técnica de armazenagem, armazenamento de estoque. PVPS. Antes a galera usava muito PEPS, o PEPS, né? Que é primeiro que entra e primeiro que sai. O PEPS, qual que ele é o problema muito... do PEPS, Henrique? Cara, o PEPS, ele é muito utilizado por empresa de logística e por revendedora que trabalha com produto não perecível. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria de injetagem de plásticos. Eu trabalho com PEPS meramente por controle fiscal. Por entrada de notas, por vencimento de imposto, por parcelamento. Tudo bem. Eu tenho uma empresa que trabalha com produtos perecíveis. Eu trabalho com água. Água tem data de validade. Então, como que eu vou trabalhar? PVPS. PVPS. Como assim PVPS? É o primeiro que vence, primeiro que sai. Mas não é a mesma coisa? São parecidos. Só que, muitas vezes, coincidentemente, vão ser iguais, sim, mas não é regra. Exatamente. Por quê? Às vezes, o seu fornecedor
não te manda o lote mais novo dele. Então, pode acontecer de o seu fornecedor fazer um esvaziamento de estoque e te mandar um lote mais antigo numa compra mais recente. Vou dar um exemplo. Eu vou lá, eu trabalho com um fornecedor de carnes X. E de repente o vendedor ele te manda, fala assim: estamos com uma promoção essa semana de alcatra, que estava R$ 45,90, ela foi para R$ 35,90 porque é um lote que está mais próximo da validade. Você trabalha com alcatra, você vai falar: eu vou aproveitar, vou comprar, eu uso. E aí você vai lá, né? Claro que você vai analisar pedido mínimo e tal. Não, mas sei lá, o pedido mínimo são 10 quilos e eu uso 10 quilos em 7 dias, que seria o prazo de vencimento. Eu vou comprar. Cara, beleza, dependendo do caixa. restaurante, 10 quilos seus em 2, 3 dias. Exatamente. Então, beleza, vou lá e compro. Só que você concorda que essa alcatra que vai chegar, ela tem um período, às vezes, de validade bem menor do que aquela que você já tem estocado. Então, qual que eu vou usar primeiro? Obviamente, justamente. A que chegou depois. Aí, essa que é a grande diferença do PVPS do PEPS, que confunde muita gente, mas ela acontece. Nem sempre a sua compra mais recente vai se vencer depois. Outra coisa que acontece muito, a gente tem os grandes atacadistas, né? Que eles fazem, às vezes, muita promoção de cerveja ou de bebida no geral, que acaba sendo mais barato que no fornecedor. Total. Por exemplo, vou comprar uma cerveja da marca X. O meu fornecedor cobra R$3 a latinha, mas de repente no mercado tá R$1,80 a latinha numa promoção. Vou comprar 4 caixas dessa cerveja, eu sei que eu vou liberar antes e tal. Só que de repente ela tem um prazo de 1 semana para vencer. Ou então, igual aconteceu, por exemplo, na época do macro, a gente achava cerveja importada por 89 centavos a garrafa de long neck, mas vencia em 3 dias, 2 dias. Rapaz, o pessoal faz a festa. O pessoal faz a festa, mas de repente você lota a sua geladeira e você não vende. Não vende. E aí tem 2 problemas em geladeira, e falando especificamente de cerveja. Boa. Geralmente... Eu ia chegar lá, eu quero que você fale sobre isso mesmo. Geralmente quem repõe, às vezes... Qual que é o costume? Terminou a operação, a gente repõe no final. Aí o cara, 1h da manhã, o cara já tá exausto, ele quer chegar na casa dele, né? Exatamente, ele já não tá com muita vontade de fazer controle. Só que o que ele faz? Empurra tudo pro fundo e coloca na frente mesmo, e amanhã vai estar tudo gelado mesmo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu tornar exatamente. O que acontece? Geralmente o produto que estava na frente vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e você não gira esse produto. Quando você vê, metade da sua geladeira venceu. E você perde metade da sua geladeira. Ou um caso pior ainda, você manda para a mesa do cliente, o cliente olha a validade e ela está vencida. E aí? Aí você tem que trocar. Não é só trocar. E o custo para reputação do restaurante, como que fica? Porque a primeira coisa que eu pensaria... aqui e falar... Não, a primeira coisa que eu pensaria... Foi no restaurante tal, me serviram cerveja gelada, passei mal por causa disso. E nem isso, a primeira coisa que eu pensaria, cara, se a cerveja que eu vejo estão me servindo... Imagina depois da validade... Imagina o restante. É igual aquele velho truque do banheiro, né? Se o banheiro não tá limpo, imagina a cozinha. Exatamente. Bom, tudo isso vai fazer diferença, tá? Então, PVPS entra dentro da sua gestão de estoque e isso vai fazer diferença para você entender e melhorar essa sua quebra. Tá, então você tem aquele gap, aquela diferença, que é onde está a sua quebra. E nessa quebra, você tem que entender algumas soluções, algumas saídas, tá? Sim. Vamos lá, primeira saída que eu acho legal, tá? Primeiro, você tendo esse controle, tá? Você tendo esse controle, gestão de estoque legal, você já tendo ali as fichas técnicas atualizadas, você já tendo ali uma contagem de estoque, fazendo ali o cálculo do seu CMV real periodicamente. Isso aí você pode ter certeza que isso já vai te ajudar muito, tá? Uhum. E a sua própria equipe já vai ficar um pouco mais... O cara já entende que ali, ó, você tem a rédea curta. Ele não pode fazer o que ele quer, então isso melhora. Porque quando é tudo largado, cara,
Chega uma hora que o cara não tá nem aí, que nem a questão da reposição da geladeira. Às vezes é uma coisa besta, mas o cara fala, pô, ninguém vai ver. O cara, na hora de limpar a carne, limpa de qualquer jeito. Porque, ninguém checa mesmo. Exatamente. É só uma, não vai fazer diferença. Então, uma das coisas legais é... Bom, falando de estoque. Se você conseguir, mantenha o seu estoque fechado. Estoque Trancado, fechado, passa a chave. trancado. Claro que em algumas operações eu sei que não é 100% possível, mas sempre que for, tente manter o seu estoque fechado, Sim. deixe uma pessoa responsável pelo estoque e tenha um controle de entrada e saída desse estoque. Então, por exemplo, essa pessoa que ela é responsável, claro, você tem uma operação grande, você consegue contratar um estoquista, legal. Se não, de repente você vai pegar uma pessoa ali, um líder de algum setor que vai cuidar ali do estoque. E aí essa pessoa, ela que vai receber mercadoria, e aí ela que já vai armazenar a mercadoria da maneira certa. Então sempre que ela armazenar, ela vai colocar nesse relatório, nem que seja uma pranchetinha à mão que ela escreva ali, né? E depois você passa para um relatório seu no Excel, enfim, todos os dias. Ele vai lá dar entrada, mercadoria tal, produto tal, tantos quilos, assim, assado, armazenado no setor tal, né? E mesma coisa para saída, tá? Vai ter dia de produção. A galera fala, a gente precisa produzir isso. Esse cara também que é do estoque, ele que vai observar, ou ele que mesmo que vai tirar as coisas do estoque, vai dar a saída, mas ele vai dar baixa lá no estoque, ele vai, né, nem que seja manual e depois alguém passa pro sistema, mas você tem que ter um controle assim, já fica legal, porque você evita roubo, desvio. João, mas isso no meu restaurante não existe. Já ouvi isso. Não existe. Gente, eu tive um restaurante que eu também achava que... Eu não tinha nada, nenhuma experiência, tá? Eu não sabia nada do que eu sei hoje. E eu peguei funcionária minha levando embora sabonete líquido, cara. Eles faziam compra de hortifruti e coisa levava embora. E eu peguei depois. Então, assim... Quando você não tem controle, cara, acontece isso mesmo. Acontece. Meu estoque era aberto. Não só de levar embora, cara. Eu não tinha controle nenhum, não fazia contagem, não fazia nada, enfim. Não só de levar embora. Então, tem uma parrilha, o meu chefe de cozinha vira e mexe, faz um filé, picota e eles comem na cozinha. Acontece muito. Se fosse uma vez ou outra, você nem sentia, mas quase todo dia pega uma porção de vacil de 700 gramas. Faço uma mais, pico ela, como entre o pessoal da cozinha. E acabou. Se você não e tem aí controle, você nem fica sabendo. Você nem vê. Se você não tem um sistema de controle eficiente, você nem fica sabendo. Câmera. Tenha câmera na sua cozinha, no seu bar, no seu estoque. Tem câmera em tudo. Tenha câmera no seu estoque. Só não no banheiro, pelo amor de Deus, porque dá um processinho meio complicado. Melhor não. Mas tenha câmera de segurança para monitoramento mesmo de tudo. O gerente do meu restaurante. O gerente do restaurante usa cocaína no banheiro. Então, isso é outro problema. Não entre nessa parte, porque... Essa área judicial dá problema, é mais complicado, o buraco é mais embaixo. Vamos continuar no nosso estoque, no que a gente consegue controlar. Vamos lá. Bom, tenho esse controle. Então, estoque já é uma coisa legal pra caramba. Ficha técnica legal pra caramba. Então você vai evitar roubo no seu estoque, enfim. Outra coisa, tenha um controle de produção, sabe? Entenda ali. Tem um controle realmente, principalmente dos produtos mais caros, que nem o Henrique falou, sei lá, eu sei que na minha curva ABC de compras, uma das coisas que eu mais gasto dinheiro é com filé mignon. Cara, você tem que ter muito cuidado na hora de comprar esse filé mignon, então qual fornecedor, que vai ter um custo-benefício legal. Eu vou entender como que o meu chefe de cozinha limpa essa carne para eu ter o mínimo de desperdício possível. Sempre vou fazer 3, 4 cotações antes de comprar. Eu sempre vou ter um recebimento legal. E aí entra a parte do recebimento. Cara, recebimento. Proteína, carne. Tem coisa que você tem que pesar, tem coisa que você tem que contar. Mas você precisa de alguém que faça isso. Não adianta só pegar lá e conferir com a nota. Né? Justamente. E mesmo assim, filé mignon. Não, pesa. Outra coisa. Antes você vai conferir o espelho de compras com a nota.
Porque... eu pedi 50 quilos, a nota tá vindo 60? Pera lá. Por que tá vindo 10 a mais? Ou a nota tá vindo 40? Por que tá vindo 10 a menos? Tá entendendo? Uhum. Porque um eu posso ter ruptura, o outro eu posso ter excesso e vendas, né? Aliás, vencimento. Ah, mas o meu fornecedor não manda produto sem pedir. Cara, não... Tem um processo de recebimento legal. Tenha. Controle de entrada de mercadoria é uma das partes do gerenciamento de estoque. Exatamente. Então você vai entrar. Uma parte importante, e inclusive. Ela une, tá? Ela une dois processos importantíssimos. O recebimento, ela une a parte de compras com a parte de estoque, armazenamento. Então, ela dá essa ligação. Você que teve restaurante já passou muito por isso. Pedi 10 fardos de refrigerante normal... Já E aconteceu. 2 fardos de refrigerante zero. Aí vem 8 fardos normal e 4 fardos já zero. Já aconteceu. Porque às vezes o próprio fornecedor, o cara do caminhão ali, derrubou um, e aí ele quer repor de qualquer jeito. Você dá uma... Na hora que você vê, você não confere, já aconteceu comigo. Ele tá com muito refrigerante zero parado, ele quer escoar isso, ele tenta empurrar um fardo a mais. Fora que existe, gente, infelizmente, até chato eu falar isso, mas existe também muito esqueminha de fornecedor, ou do cara do... Às vezes não é nem do fornecedor, mas é do... É do cara do caminhão. Do cara do caminhão, do cara que tá entregando o entregador, do cara que tá dirigindo o caminhão ali. Ele faz esqueminha com algumas pessoas, vende por fora. Cara, tem muita coisa que você imagina a seguinte situação. Só que aí eu assinei a nota, acabou. Chega o seu entregador, do seu fornecedor, e aí ele solta a seguinte frase: Ô, patrão, tem 2 quilos de alcatra que sobrou no caminhão, você não quer comprar? Cara, esses 2 quilos que sobraram é de alguém que não recebeu. Você concorda comigo? Que ele não vai sair com 1 quilo a mais da fábrica, ele sai com um baú contado. Exatamente. Então esses esqueminhas... Existe muito. Tem muito. E aí, você tem que tomar muito cuidado, bicho. Você tem que sempre por isso que, assim, espelho de compras... E às vezes até o cara que faz o recebimento tá levando um cascalho nisso. Exatamente. Então, assim, tomar muito cuidado espelho de compras vai bater com nota fiscal de entrega, e essa nota fiscal tem que bater com o que você tá recebendo. E aí você vai pesar, você vai contar. Assim, então o recebimento ele tem que ser muito criterioso. Até outra coisa, viu? É legal você treinar alguém que vai receber mercadoria para receber mercadoria certa. Como assim? Eu peço lá uma laranja pera rio, tipo 10. E o cara tá me mandando tipo 13. O que é tipo 10, tipo 13? É o número de dúzias que tem numa caixa, tá? Então, tipo, a tipo 10 é porque eu vou ter aproximadamente 10 dúzias numa caixa, ou seja, ela é maior do que a tipo 13, que eu vou ter 13 dúzias numa caixa. Que é igual camarão, né? Que tem a libragem. Então, você tem que ter quilo. Você tem que ter alguém que saiba olhar isso. Que entenda disso e você vai treinar essa pessoa. Então, tudo isso faz diferença. Nossa, João, mas é muita coisa. Então, faça por partes, tá? Isso vai ajudar você economizar dinheiro. E aí a pressa é sua. E aí por isso que a gente fala de gerenciar processos. Imagina se você ensina isso tudo para uma pessoa, essa pessoa recebe uma proposta melhor e sai do seu restaurante. Tem que ensinar tudo de novo. Então tenha um processo definido, tenha um checklist. Tem ali uma pasta, ficha por exemplo, de recebimento muito bem feita. Ficha de recebimento com especificação de todas as mercadorias. Especificação de matéria-prima. Especificação de matéria-prima, com unidade, com um tipo de matéria que você recebe, com uma foto do lado, pro cara sempre olhar, pra pessoa saber. Exatamente. Porque se o cara também for embora, você treina outro, você mostra ali, o cara tem. É um processo e esse processo gerencia as pessoas. Legal. Então, nesse recebimento... Que é uma coisa... assim, é irrisório, não tinha um impacto tão grande no CMV, mas tinha um impacto muito grande na apresentação do prato. Nós trabalhamos com manjericão basílico. Aquele manjericão italiano que ele é mais liso, a folha dele é bem lisinha. Ela tem até um pouco... ele é até maior. Aí não mandaram o basílico, mandaram o manjericão tradicional. Que é aquele que lembra uma folha de hortelã, que ela tem os vincos, as rugas. Alterou muito meu custo? Não. Mas alterou
a visualização do meu prato, alterou a imagem do meu prato. E aí o prato que estava no cardápio não era mais o mesmo prato que eu mandei naquele dia. Não gerou nenhuma reclamação, porque era um detalhe estético. Mas mesmo assim, tira o padrão do seu restaurante. Total. Bom, então ter você precisa, esse critério, esse cuidado. né? Esse cuidado, esse zelo, isso vai trazer dinheiro no seu bolso, que nem eu falei. A pressa é sua de ganhar mais dinheiro ou não. Ou às vezes de ganhar dinheiro, porque às vezes, pô, João, não tô nem conseguindo ganhar dinheiro. Eu sei como que é isso. Então, assim, porque, a pressa é sua. Sendo bem assim, tendo um pouco de liberdade poética, vamos dizer. A diferença entre um restaurante 3 estrelas Michelin e um restaurante comum não é muito grande, não. São os detalhes, os mais ínfimos detalhes. É essa atenção que a gente precisa ter. Então, controle rigoroso, um recebimento rigoroso, com bastante critério, bastante atenção, bastante zelo, que é uma coisa primordial. É treinar muito bem a pessoa que vai receber, é ter um calendário de recebimento, se possível, muito bem definido. Por exemplo, toda segunda-feira eu recebo hortifruti, toda terça-feira eu recebo carne, toda quarta-feira eu recebo bebidas, toda sexta eu recebo óleo de cozinha para fritadeira. Isso é legal. Isso é importante você ter esse padrão também. Isso é bacana, porque isso é um cronograma, você não se perde, você tem são os processos. Então, quando você tem processos bem definidos, tudo isso vai fazer diferença. E ainda no final, que você pode trabalhar com a sua equipe, por exemplo, de cozinha, sei lá, eu sei que o pessoal tá desperdiçando muita comida lá, o pessoal tá limpando errado, ficha técnica não estão seguindo. Nossa, eu brigo, o pessoal não tá seguindo direito as fichas técnicas, estão às vezes um pouco a mais. Tudo isso vai dar esse impacto, esse gap. Cara, faz uma meta, bicho. Sempre vai dar uma pequena diferença, tá? Diferença aceitável, até 2,5%, 3% de gap. Mais do que isso já não é legal. Então, por exemplo, eu tô com 7% de diferença, 7% de quebra. Cara, eu quero baixar para 2%, eu quero baixar 5 pontos percentuais. Cara, muita coisa. Chega na sua equipe, porque às vezes você pensa o seguinte, ó. Se eu faturo 100 mil reais, 5% é 5 mil. É 5 mil que sobra, bicho. Exatamente. Ou seja, então, chega na galera... 5 mil é o salário de mês de 2 funcionários. Exatamente. Chega então na galera da cozinha e fala assim, ó, galera, é o seguinte, mostre sempre pra eles o porquê você está fazendo das coisas. Então, desde a gestão do estoque, da contagem e tal, você mostra, ó, gente, nosso MV teórico é de 30%, a gente tá com 37%, eu quero então, o real tá 37%, eu quero baixar para pelo menos 32%. Se a gente conseguir abaixar para 32% no final do mês, no final dessa contagem, no final do mês, no final desse período, cada um aqui vai receber uma bonificação de R$300, de R$200. Cara, pensa o seguinte, era 5 mil que você ia... Eu tenho, sei lá, 4 pessoas na cozinha. Se eu dou R$200 para cada um, são R$800. Ou seja, sobra ainda 4.200. Sobra ainda 4.200. Então, isso vai fazer diferença. Você dá uma motivação pra galera, você cria um padrão. Só que aí sempre o quê? Você vai educar o seu time, né? Isso é legal. Então, isso vai fazer diferença. Isso vai trazer aí uma economia para você. Isso vai diminuir a sua quebra de estoque. Então, é uma estratégia, tá? Só que para você chegar a ponto de fazer isso, tem que ter o controle muito na sua mão. Então, sempre começando, ficha técnica, CMV teórico, gestão de estoque, recebimentos. Aí eu tenho lá o meu CMV real para eu poder, né, entender isso e poder cobrar da galera. Faz sentido? Sim. Agora resgatando um dos primeiros assuntos do dia. Mas qual que é a diferença entre o controle do estoque e a contagem do estoque? Mas para controlar eu faço o quê? Eu conto toda sexta-feira eu conto o estoque de cabo a rabo. O que eu faço com esse dado? O que eu faço com essa contagem? O que eu faço com esse número? Pois é. Esse número você tem que entender assim. Você vai ter que bater esse número de estoque com algumas coisas, né?
com Primeira a sua coisa, venda e as fichas técnicas. Ficha técnica. Voltando no começo, Tem que a ficha bater técnica. com as fichas técnicas e com a sua venda. Então, tipo assim... mas peraí, minha venda tá dando que era pra ter 10 em estoque, eu tenho 5. Por quê? Primeira coisa, sua ficha técnica tá atualizada? Ela tá certa? E é aquele negócio, né? Comecei hoje, óbvio. Na primeira contagem você não bate esse número com nada. Jamais. Esse número, primeira contagem. Tá, Primeira é um contagem número é sempre avulso. marco zero. Marco zero, avulso. Aí eu tenho que ter um período, tá? Eu faço a primeira contagem nessa sexta. Na próxima sexta eu faço uma segunda contagem. Aí eu vou entender. Você vai ter sua contagem de parâmetro. Tá, o que entrou? O que saiu? Saiu tais pratos. Desses pratos, de acordo com a ficha técnica, quanto saiu de insumo? Tanto. Então é pra ter quanto? X. Aí você vai bater esse número. E esse é o parâmetro. Você não faz nem a correção da segunda ficha técnica. Não. Você tem na segunda contagem, aliás, desculpa. Você vai ter o parâmetro para corrigir a sua ficha técnica. Vai ter um parâmetro para corrigir a ficha técnica, na pra entender. Na quarta contagem, aí sim você vai fazer o controle real. Porque aí você vai entender... você vai ter que começar a analisar e rastrear onde está o problema. Será que o problema está na ficha técnica? Será que o problema está na produção? Está na limpeza? O problema está no recebimento? Será que o problema está no desperdício? Será que o problema está nos desvios? E aí você vai entender. Será que o problema está no armazenamento errado de produto? Tá jogando muita coisa fora? Tá estragando muita coisa? Exato. Tá vencendo muita coisa. Então você vai na raiz do problema. Quer ver uma coisa que é armazenamento? Lógico, tudo armazenamento, mas uma coisa que o armazenamento é mais do que crucial. Batata. Batata apodrece muito rápido nas condições erradas. Então, meu estoque não tem ventilação. Cara, a batata vai apodrecer em 3 dias. 3, 4 dias, se você durar muito tempo. Pois é. E aí uma batata apodrece... Geralmente é do fundo que a gente não enxerga. Ela vai apodrecer. Até você enxergar a podridão da sua batata, ela já comeu seu estoque inteiro quase. Toma muito cuidado, cara, com fruta, com legume, com hortaliça, porque uma vai apodrecer na outra, né? A gente fala que uma laranja estraga o cesto, né? Isso é verdade, hein? Acontece mesmo. Outra coisa. Não sei se a galera sabe, mas a maçã, por exemplo, a maçã, ela libera um gás que... Se ela ficar muito tempo, é tóxico. Que se ela ficar muito tempo se ela ficar ali em contato com outras frutas, eu deixo a maçã com outras frutas. A chance dela apodrecer as outras frutas mais rápido é muito grande. Sim. Então assim, a maçã, por exemplo, eu vou deixar ela separada das outras frutas. Então são detalhes, mas que no final, e eu falo pra galera, nunca faça a conta de uma semana, de um mês, faz a conta de um ano. Faz a conta de um ano, quanto você não economiza, entendeu? Quem é o 13º da galera. Quem é mais antigo, isso não é nem do meu tempo, quem é mais antigo conhece uma pedrinha chamada carbureto. O pessoal usava antigamente para lampião, a pessoa ia pescar com lanterna de carbureto. Carbureto, ela libera um gás que é o mesmo gás basicamente da maçã. O processo de decomposição da maçã libera esse gás. E ele é usado como agente de amadurecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma plantação de banana. Eu colho as bananas verdes, exponho elas a esse gás, elas ficam maduras. Em questão de horas. E banana, quem trabalha com banana sabe. Quem triou a banana perfeitamente madura e a banana completamente preta demora uma noite. Exatamente. Então, esse livro é tão legal que, pra galera que não sabe, então, aqui, Gestão de Negócios de Alimentação. Um livro maravilhoso. Editora Senac. Maravilhoso. Que vale a pena inclusive, dar uma olhada nos livros do Senac, hein? Tem um dos módulos dele, que é a parte de produção. Então, é um dos últimos módulos, se eu não me engano, o penúltimo. Ele dá alguns exemplos de manipulação de alimento. O que eu ganho, o que eu perco. Então, ele tem até fotos, do filé mignon, que vem com o cordão, com a cabeça, como que eu separo a maneira mais correta, o que eu faço com cada parte. A selga, o jeito que a galera faz, o jeito que ficaria melhor, né? Ele pesa, ele mostra o peso e como que eu vou ter um rendimento melhor dessa hortaliça. Quer uma ideia de rendimento de hortaliça? Todo mundo pesa banana com casca, né? Pois é. Você usa a casca da banana pra cozinhar? Salva exceções. Salva exceções. Eu acho difícil, né? Especificação de produto. Então, por exemplo, aqui,
a parte da famosa batata baroa ou mandioquinha. Então ela tem lá o 1A, o 2A e o 3A. O 3A normalmente é o maior, né? Sim. Só que eu vou ter uma diferença de preço. Aí depende do que eu vou usar. Eu vou usar pra fazer um purê, pra fazer uma sopa, pra fazer um pão, pra fazer o quê? Depende do que eu vou usar. Às vezes eu não tenho muita importância. Eu posso comprar mais barata. Entendeu? Então tudo isso faz diferença. Cara, é uma loucura. É complexo pra caramba, mas eu indico muito essa leitura aqui. Essa leitura, ela vai ser pra você, principalmente se você estiver começando, se você tiver um negócio, você tá ali, se você não tem esses processos definidos, leia esse livro, comece a aplicar tudo que tem nesse livro. Ele é sensacional. Sim. Esse e vários outros que a gente tem na área. Tem vários. Os livros da editora Senac pode confiar, né? Bom, não à toa é a melhor escola de gastronomia do Brasil, né? Exatamente. Bom, eu acho que é isso. É isso que a gente veio falar para vocês. É isso que a gente queria passar em relação à parte de quebra, tá? Então, espero que a gente tenha ajudado. Então, bom, só para fazer um resumão. Pra gente poder recapitular o que a gente falou. Então, primeira coisa, controle. Controle de estoque, controle de localização do estoque, o seu mapa do estoque. Onde que tá cada produto? Onde que tá cada insumo? Técnicas. Onde que tá, em qual prateleira que ele tá, em qual posição que ele tá. Ele tá na prateleira A, na prateleira B, ele tá na câmara fria, ele tá na câmara congelada, ele tá no estoque seco. Onde que tá cada produto? Segunda coisa, fichas técnicas dos seus produtos. Quanto de insumo que vai? Qual quantidade dele? Ele é medido em litro, ele é medido em grama, ele é medido em unidade. Quanto que eu uso de cada produto, quanto que eu uso de cada insumo a cada produto que eu vendo. Terceira parte, recebimento. Eu tô recebendo as mercadorias certas? Eu tô fazendo a compra certa? A pessoa que tá recebendo realmente o que eu pedi? Ou ela tá recebendo o que o fornecedor mandou? A nota bate com o meu espelho de compras? A nota é a mesma do meu pedido? Eu pedi 5 caixas, veio 5 caixas mesmo? Veio 6, veio 4? Como que tá o meu pedido? Recebimento de compras. A quarta parte é o controle do CMV. Esse estoque, o real, tá batendo com o teórico? Eu tô tendo aproveitamento do meu estoque? Eu tô tendo onde que tá meu desvio? Eu tô mantendo um controle disso? Então esses 4 pontos são cruciais. Primordiais. É o início do controle do estoque. É um esqueleto quebra, né? básico. Tem bastante coisa. Tem. Que entra. Por exemplo, temperatura. Minha temperatura tá correta. Tá muito gelado, tá muito quente. As frutas estão juntas. Entrou o armazenamento certo, né? Mas tudo isso, gente, é o principal. A gente gosta de passar aqui. A gente queria aprofundar muito algumas coisas. Falar de todos os pormenores. Muitas vezes, o que a gente vê, tá? A gente enxerga que a maioria da galera que tá nesse ramo não faz nem o básico. Exatamente. Porque às vezes não é porque não quer, porque não entende, não conhece. Às vezes, então, eu vou deixar na mão do meu chefe de cozinha, aqui. Meu chefe de cozinha sabe de tudo isso. E às vezes o chefe de cozinha ele não tá interessado, ele não se importa com isso. Às vezes ele nem sabe. Sim. Às vezes você acha que ele sabe, ele não sabe. Então, assim, a gente tá passando isso, a gente gosta de... Comece pelo básico. Depois você se aprofunda. Não, mas eu tenho que... Cara, comece pelo básico. Você já faz esse básico? Você já tem uma ficha técnica? Tem muita gente que se preocupa muito com os detalhes, mas não faz o grosso da coisa. Você conta seu estoque, você alimenta um sistema, você tem unidade de medida certa, você especifica. Então tudo isso vai fazer diferença. Que é outra coisa que a gente acabou nem comentando tanto, que é a integração do sistema. O seu sistema ele tem que ter um back-office muito bom de controle. E depois a gente pode até pegar um dia pra falar sobre isso. É legal. Sim. Bom, galera, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, seja pelo Instagram, seja aqui pelo YouTube. Comenta o que vocês acharam, tá? Comenta o que vocês acharam. Se tiver algum outro tema que vocês queiram que a gente fale, que a gente se aprofunde, comenta aqui. Ou até nesse manda suas dúvidas. João, tem um negócio... Pessoal, tem um negócio assim assado, tô com esse problema. Eu compro demais uma carne que não tá rendendo. Exatamente. Eu tô tendo muita perda. Manda pra gente, manda um exemplo, a gente troca uma ideia, a gente ajuda.
Mas antes, se inscreva no canal, ative as as notificações para ficar por curta dentro esse dos nossos vídeo aqui lançamentos. para que a gente possa, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e para que a gente possa ajudar mais pessoas e profissionalizar realmente essa área que é uma área tão promissora, certo? E aí eu espero que vocês aguardem os próximos podcasts que vão ser maravilhosos. A gente já tá com vocês vão ficar sabendo em breve de uma nova empreitada do Lucro à Mesa que vai ser bem bacana. Sim. E que se você assistir, se você acompanhar tudo de perto, tenho certeza que seus resultados vão ser outros. Vai mudar muito e vai melhorar muito seus resultados. Certo? Com certeza. Ficamos por aqui. Até a próxima, grande abraço. meus queridos. Até a próxima.